Bom dia para todos, bom dia para os que estão aqui, bom dia para os nossos queridos amigos e irmãos da internet. Nosso tema de hoje, como foi falado, é esquecimento do passado. A doutrina espírita, ela é, por definição, uma ciência, né, Luquinha, que trata da origem, do destino e da natureza dos espíritos, assim como a nossa relação com o mundo espiritual. Isso por definição. Então, hoje, quando a gente fala de esquecimento do passado, a gente vai adentrar um pouco na nossa natureza, como que esse passado tem um envolvimento conosco, onde ele se localiza e as consequências com o mundo espiritual e conosco mesmo dessa palavrinha chamada esquecimento e chamada passado. Então, nós vamos começar aqui trazendo alguma coisa do André Luiz, no livro No Mundo Maior. A gente já viu esse assunto aqui antes, mas a gente vai aprofundar um pouquinho no dia de hoje, que é a nossa mente ou o nosso cérebro, que segundo o médico André Luiz, ele é dividido em três partes distintas: os gânglios basais, o córtex motor e os lobos frontais. E aí ele introduz dizendo assim para gente. Ele estava observando um cérebro. Ele disse assim, assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em três regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Aqui na frente era quase brilhante. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Então, nós vamos continuando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a qualquer momento, pode, é muito bem-vindo. Se eu não souber responder, eu peço ajuda ao Indina Permissão. Tá? Então, aqui então, ele vai falar de um a um. É o cérebro inicial, essa parte de baixo aqui, é o repositório dos movimentos instintivos, aquelas coisas instintas que a gente tem, sede das atividades subconscientes. Então, alguma coisa que está ali, mas que não, a gente não tem consciência, né? Está no nosso subconsciente. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Storage. Storage. Storage, exatamente. Mas quando a gente falar de esquecimento, veja bem, a gente está definindo o cérebro pela visão de André Luiz e a gente já pode, se fosse uma prova, uma prova, como é que fala quando o professor chega da prova assim? Surpresa, né? Na surpresa, a prova surpresa, né? Aí perguntar onde é que poderia dessas três partes estar o esquecimento, as visões passadas, a gente já poderia responder, né, Ruth? Então, dando sequência aqui, no córtex motor é a zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, é o cérebro desenvolvido, consubstanciado as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, presente também aqui nessa área aqui. E aí, a gente tem os lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, então ele vai ser um dos primeiros que vai trazer para a gente essas notícias. Eles jazem materiais de ordem sublime
que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, esse aqui vão estar as nossas experiências divinas. Então, dando sequência aqui... Opa, coloquei aqui, mas não aqui. Então, aqui tem um sumário grande aqui antes da prova. Então, aqui, vamos começar de baixo aqui. O passado, o nosso passado é onde está o que eles chamam de subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos. Simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, o hábito e o automatismo estão lá. Depois nós temos o nosso presente, que aqui é o consciente, domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, e aqui está o esforço e a vontade. E no superconsciente, casa das noções superiores, indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior. Então, para estarmos aqui, incluindo os nossos amigos que estão participando aí do chat, ou online, e essa turma que para a gente estar aqui, a gente trabalhou o nosso esforço e a nossa vontade. Agora, aqui, para a gente entrar nos ideais superiores, nós estamos aqui já estudando alguma coisa e vamos aprofundando aqui pouco a pouco, e vamos, principalmente no momento da prece, no momento em que nós chegamos até aqui, já valeu, né? A gente ter vindo aqui, a gente está online, já é um marquinha lá, não é isso? Já tem aquela marquinha. Agora, o aproveitamento vai ser a partir do momento que a gente se esforça aqui nessa meta superior, como? Através do estudo, das orações, da meditação, das reflexões. Então, vejam que interessante agora. O André Luiz trouxe isso nesse livro. E tem a Jane é especializada nesse assunto aqui, mas eu trouxe só uma imagem aqui. Esse aqui é um programa de TV, onde eles vão mostrar os efeitos da oração. Tem um videozinho lá rodando, que alguém quiser ver, como que acontece no cérebro na hora da oração. Então, ele vai dizer aqui que os lóbulos, a parte frontal, os globos frontais, eles ficam iluminados no momento da oração, enquanto que essa parte de trás aqui, o córtex, ele vai ficar mais em silêncio. Então você vê o André Luiz trouxe para a gente pela psicografia do Chico Xavier. A ciência está dizendo ali que essa parte divina, ela trabalha aqui nessa área. Mesma coisa que o André Luiz falou, mas lá por pesquisas e cientificamente falando. Interessante, né? Bom, e aí, dando ainda, a gente está trabalhando, então, para a gente ver aí como é que a gente vai compreender o esquecimento e como é que a gente vai trabalhar o esquecimento. Nesse sentido, trazendo aqui uma parte aqui desse desenho aqui, que é baseado mais no psiquismo de Freud, mas ali ainda no mundo maior, no capítulo 3, na página 49, ele vai nos dizer que o cérebro, ele é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, unimos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal. Então, eu pergunto para vocês, aonde que a gente vai acessar a parte mais elevada da vida? Através do futuro, que a gente ainda não tem, mas que a gente prepara, né? No presente, nós nos esforçamos. No passado, a gente vai ter, então, aqui, está chamando aqui de inconsciente, mas logo aqui, perto aqui da gente, tem o subconsciente, que é Mas é aquilo... interessante, desculpa. Sim, É interessante, mesmo a gente visualizando o futuro, tomar cuidado, vivenciando presentemente, para poder não ter ansiedade do que não ocorreu, né? Não sei se Sim, sim. E aqui, essa parte aqui, a gente tem alguma
a capacidade de acessar principalmente o que está mais próximo aqui do nosso subconsciente, que são memórias que não estão no consciente agora, mas que estão bem próximo. Vamos fazer um teste aqui. Todo mundo e aí também online. Eu gostaria de saber se vem na mente de vocês, só o Luquinha que está livre dessa, da pergunta, o nome de uma professora ou professor que vocês tiveram, não nesse mês passado, não o ano passado, mas 5 anos para trás ou antes. Se eu perguntasse sobre um nome de um professor, 5 anos para trás, quem lembrar de um nome, levanta a mão. Ok, então vamos lá, Jane, qual o nome da pessoa? A doutora Ana Dre. Ok, Kátia. Chico. Chico, Ruth, Cátia. Kátia, André. Andréia. Ah, Eduardo. Eduardo Euberé, professor de português. Alguém aí online, se alguém quiser fazer, Nossa, Jaqueline. A Aldrin tem uma Professor Aldrin. Neuza, da segunda série. Aldrin Sara, Geografia, 7ª série. 7ª série, faz tempo. O Mário colocou Márcio. Mas não sou eu, não. A Jaqueline colocou Marta Dias, professora de Moral e Cívica. A Vera Lúcia colocou professora Neuza, da 2ª Ótimo. série. Segunda? É. Ótimo. Então, o que eu queria dizer aqui para nós, que esses nomes que nós todos lembramos aqui, não estavam no nosso consciente. Tinha alguém lembrando do professor de vocês aqui, sem eu perguntar? Mas estava aqui pertinho, no subconsciente. Então, essa pergunta levou a gente para o subconsciente para pegar aquela mensagem. Então, assim é que a gente pode acessar algumas memórias e quando chega numa parte mais profunda, aí fica mais difícil de acessar, ok? Bom, na sequência, a gente pergunta se, ok, a gente está vendo então que nós temos a capacidade de conectar, trazendo orientações do mais alto para nós. A gente tem o presente, a gente tem um pouquinho do passado aqui. Devemos esquecer o passado, ou deveremos seguir, focar só no presente e no futuro, né? Então nós vamos aqui trazer então alguma coisa relacionada com o esquecimento do passado. E o Paulo vai nos dizer bem assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, reconhecendo que tem todas essas etapas, tem o nosso passado, tem o nosso presente, tem o nosso futuro, onde é que o Paulo se localiza? No presente, focado no futuro. E aí, o Eugene Peterson, ele vai trazer aí uma explicação aqui mais moderna, ele vai dizer bem assim, é a mesma explicação, é o mesmo texto que ele analisa, mas ele diz assim: eu não estou dizendo que eu já sou perfeito, ou mesmo que eu tenho tudo o que acredito já organizado e estruturado. Não está dizendo isso. Por favor, amigos, não pensem errado de mim. Eu não sou experiente nisso que estou lhes falando, mas a minha vista tem um objetivo, que é aquele mostrado por Jesus, e eu já estou caminhando para a direção que ele nos aponta e não irei voltar para trás. Então, com relação ao passado, a gente sempre diz uma frase que a gente fala que o passado é para referência, não para residência. E a gente vê aqui o foco, esse momento presente da nossa vida aqui, é o momento em que a gente tem que, como a Jane falou no início aqui, sem nem saber bem o assunto que a gente ia tratar, ela falou que nós estamos na nossa melhor versão. Se a gente for para trás,
ou olhar o passado, ou olhar as mágoas, ou aquela pessoa fez isso com a gente, ou aquele outro que fez, é para deixar isso para lá, porque isso aí não vai ajudar. O Paulo, quando ele acreditava na lei de Moisés, ele orquestrou a morte do primeiro cristão, o Estevão. Ele orquestrou. Depois ele se tornou Paulo, quando ele encontrou com Jesus, e resolveu se reformar. Você não vê ele falando disso como um erro que ele fez na vida dele. Ele não comenta. Tem uma outra passagem também, Jesus, em todos os ensinamentos de Jesus, ele não reclama do que fizeram com o primo dele, que é o João Batista, que foi aquele que preparou a vinda de Jesus para que Jesus viesse e fez todo aquele trabalho maravilhoso. Eles, por entenda a história, cortaram a cabeça do João Batista. E Jesus não reclama assim, vocês viram, meu primo, cortaram a cabeça dele, ele me batizou. Não tem nada disso. Jesus vai se fazer uma referência ao que fizeram com ele quando ele estava ensinando uma outra coisa. Ele vai falar, ele veio, vocês fizeram dele o que quiseram, mas não esse enfoque. Então, o que a gente quer trazer aqui com relação ao esquecimento do passado é o que passou, passou. Você pode usar como referência, mas é o momento das forças que a gente tem pelo cérebro, é o momento presente e o momento futuro para a gente crescer. A gente ficar preso lá nas algemas do passado. Aquela pessoa é meu parente, mas às vezes a pessoa já mudou, né? Tem pessoas que às vezes acham que tem gente perseguindo uma pessoa que não gostava dele ou dela e está perseguindo, e às vezes está no plano espiritual me perseguindo esse espírito aí. O Honório Abreu costumava dizer que às vezes o espírito já até encarnou, já está em outra coisa, mas na cabeça da pessoa está sendo uma perseguição. O espírito, você vê, já foi embora, Igual né? o Chico fala, o problema é de quem está com ele, sempre vem falando. Não é? É verdade. Então, dando sequência aqui ainda nesse enfoque do passado, que daqui a pouco nós vamos. Não. O Paulo diz assim: quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Isso é na tradução do Eugene Peterson. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Então, o que está chamando a atenção para nós que estamos aqui no Colim, que dia que é hoje? 22 de setembro de 2024. O que está dizendo para a gente aqui é que nós já adquirimos alguma coisa que a gente está aqui para a gente focar na nossa melhor versão, no que é melhor de nós, e a gente tem todo esse futuro que nos chega, que a gente alcança através das preces, da reflexão. Esse é que é o momento. Não voltar o caminho para trás. E aí, ainda dentro dessa questão do esquecimento, a gente vai ver em Mateus 24:16 a mensagem dizendo: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem poderia ajudar nessa interpretação aqui? O que seriam os montes, Jane? Não, fujam para os montes. Sim, é um local seguro, mais Um local elevado. seguro, mais elevado. E onde é que é esse local seguro mais elevado? É do presente para frente, né? Que às vezes a pessoa vai, agora eu não consigo andar mais, porque aconteceu isso comigo e tudo. Procurar trabalhar dentro, se tiver um problema desse, procurar resolver, né? Mas focar sempre no futuro. A mesma coisa quando Jesus faz a cura do cego de Betsaida, ao realizar a cura, ele ordena ao homem: não retorne para a aldeia. Quantas vezes a gente sai, resolve uma coisa, consegue acertar as coisas, mas depois a gente tende a voltar naquele passado, remoer naquelas coisas para poder voltar. Então, Jesus ordena para ele, não retorne para a aldeia, que é o lugar onde tem as dificuldades ou os desentendimentos e as brigas. Então, para nós, quando a gente fala de esquecimento do passado, a gente gostaria, antes de entrar na questão do esquecer a vida reencarnatória, que a gente vai entrar daqui a pouco, é a importância de esquecer aquilo que não serve mais, ou aquilo que nós aprendemos. Porque olha só,
domingo nós estamos aqui. Imagina se a gente sai daqui e volta a ser do mesmo jeito que a gente era, esse esforço todo, né, da vontade nossa no domingo de acordar e vir? Então a gente tem que aproveitar qual que é a orientação, porque o Paulo, a gente já passou por ele, mas ele é um administrador da orientação do roteiro de Jesus para nós. E Jesus criou esse roteiro para a nossa felicidade, para que a gente seja feliz, para que a gente progrida, para que a gente cresça. Então, se a gente ficar voltando sempre às coisas do passado, nós vamos estar negligenciando essa oportunidade que nos é dada. Ah, Márcio, sim. o que a gente passou, né? Você disse para a gente, claro, a gente não excluir a história que houve, né, terrena do nosso passado, as Uhum. coisas boas. Então, entendo aí que provavelmente a gente tem que realmente, o que nós aprendemos no passado, seja o que for de bom, carregar para o presente e futuro. Então, de uma certa forma, é o perdão e curar-se das feridas do passado. Isso Mais ou mesmo. menos isso? Isso mesmo. Ah, tá. Falou muito bem. Obrigado, Kátia. Entendi. É, e aqui, e aqui tem essa outra explicação que está no evangelista Lucas, que ele disse: lance a mão da charrua. A charrua é como se fosse um arado, mas é um pouco mais profundo para rasgar a terra ali na hora da plantação. Então Jesus fala, através de Lucas, diz: lança a mão da charrua e não olhe para trás. É a mensagem que está vindo daquele que quer a nossa felicidade. Jesus está trabalhando, nós somos as ovelhas dele, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele está dizendo: pega a mão na charrua, né? Pega o arado no seu trabalho, no seu presente, no seu futuro e não olhe para trás. Porque a partir do momento que você olha, eu fiz aqui, mas olha, aquele, aí você. Se pune. Porque inclusive tem a mensagem que diz: aquele que colocar a mão na charrua e olhar para trás, não vai estar apto para entrar no reino de Deus. O Mário colocou, nós não somos a mesma pessoa de ontem. Exatamente. Obrigado, Mário. Então, dando a sequência aqui, tem que acompanhar aqui, onde que eu estou aqui. Então, a gente agora vai entrar alguma pergunta aqui sobre a importância, que a gente queria enfatizar nessa primeira parte, a importância da gente focar no presente e no futuro, que é onde que está. Porque a gente tem, às vezes, essa mania de ficar vendo uma mágoa do passado, alguma coisa do passado. O que passou, passou. Eu lembro de Pai João. O Pai João é um espírito que era o mentor do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, em Belo Horizonte. E, e eles, pela amizade da Dona Maria, a Jane conheceu, Dona Maria Lamas, hoje no plano espiritual, às vezes se reunia as pessoas mais íntimas, como é que chamava ela? Dona Eurítima, filha da Maria Modesto, lá do Chico, lá do Hospital de Psiquiatria. Ou parente, não sei se eu fui esclarecido outro dia, mas são parentes. Então, às vezes, ele se reunia e ele contava um pouco mais intimamente quem que ele era, que ele já tinha sido médico, já tinha sido cientista em várias encarnações. É um espírito tão evoluído que dizem alguns que ali no Felipe Santiago ele era um braço dele atendia ali, que tinha muito mais do que ele atendia ali. Realmente ele atendia dizem até que foi ascensionado agora. Mas quando pediam a ele para dizer, contar aquela história, porque o povo gostava, né, de saber para contar a história, ele falava assim, não, não, filho. O que foi, o que aconteceu, o passado, não precisa lembrar mais e tudo. Ele tinha uma dificuldade para deixar ele falar do passado. Algumas pessoas sabiam, falavam e puxavam numa conversa mais íntima, mediúnica, mas ele pedia isso, porque realmente o foco é no presente. Então, isso eu queria que a gente levasse para casa, né? Incluindo eu próprio, para a gente focar no presente, focar no futuro, que é onde estão as nossas forças. Mas aí a gente tem agora. Deixa eu mudar lá. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Aí a gente vai vendo como é que a espiritualidade já ajuda. A gente está falando a importância de esquecimento e quando a gente encarna, que a gente esquece. Quer dizer, o que a gente está falando para a gente fazer, a gente já faz normalmente no nosso plano reencarnatório, porque a grande maioria não lembra, né? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado?
Agora vocês já estão assim, jogou umas sementinhas aí, vocês vão até saber responder. Por quê? Para não. A gente falou na outra aula, né, sobre não, de não lembrar, por conta de não lembrar do que aquele irmãozinho fez com a gente no passado, os casos que a gente teve dentro da nossa família, por que aquela pessoa tá aqui, a gente não sofreu com a gente mesmo, né? Porque a gente uma coisa que a gente já cometeu de errado aí no passado. Isso mesmo. Aí a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho numa outra pergunta ali, mas aqui o homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Porque, na verdade, dizem os entendidos que nós sempre fomos piores do que nós somos hoje. A gente já falou aqui, a mesma versão, uma outra forma de falar, mas é a mesma coisa. Eu tenho um tio espírita, hoje também no plano espiritual, que era fantástico. Ele chegava assim claramente, ele era militar, então ele falava com toda segurança e serenidade, ele falava assim, todos nós temos culpa no cartório, né? Todos nós temos culpa no cartório. Então, esse momento em que nós encarnamos aqui, essa esquecimento do passado, cai dentro disso que você falou, a gente vai até citar um exemplo que todo mundo conhece, mas nós vamos citar assim mesmo, dessa parte. Então, ah, mas e as recordações? Porque tem pessoas que lembram, né, Jane? Tem alguns ou outros, claramente. Tem até um caso de um menino que ele desencarnou e encarnou novamente, e quando ainda jovem, ele lembrou do cara que vendia picolé perto lá. O moço ainda estava vendendo picolé naquele processo que ele desencarnou e reencarnou, e ele lembrou que ele ficou devendo aquele cara do picolé, porque ele desencarnou, e o cara do picolé lembrou dele, lembrou da história. Falou, eu lembro sim daquele rapaz que morreu, que ficou me devendo picolé. E o menino veio e lembrou. Então, alguns lembram, tá? É sempre para um fim útil de esclarecimento, mas a maioria não lembra, e, sinceramente, é melhor, para a grande maioria, deixar o passado onde está. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, em certa circunstância, podem lhe ser reveladas. Então, em algumas circunstâncias, sim, a maioria de nós não deve esquecer. Para nós, a gente esquece também porque é um novo ponto de partida, né? Por isso que a gente queria associar essa parte com a outra parte, focar no presente, na vida de agora. O que eu posso fazer para ser melhor? Eu tenho todo esse material aqui, como é que eu faço para receber melhor esse ensinamento do Cristo? E aí a gente trabalhar nisso e não tanto no passado. As experiências reencarnatórias, elas são bloqueadas para melhor aproveitamento dos benefícios da reencarnação. Então a gente vai recordar um caso aqui que a gente já contou antes aqui, e está dentro do que você falou, Wallace, que às vezes não é bom. Essa família aqui, o Antônio Olimpo, Clarinda, Leonel, são três irmãos. O Antônio casado com a Alzira e o Luiz, filho deles. Os três irmãos herdaram a fazenda do pai e o Antônio Olimpo queria ficar com tudo. Então ele levou os dois irmãos para passear de barco e ali deu uma bebida bem forte para eles ficarem bem tontos, eles não sabiam nadar. Numa parte funda da área, ele empurra os dois irmãos e diz que aconteceu um naufrágio e todo mundo acredita. Naquele momento, os irmãos, eles ah, ficam revoltados no plano espiritual, se consorciam com espíritos trevosos e volta na perseguição da família. A Alzira, um espírito mais sensível, eles conseguem, por um processo de obsessão, a fazenda
fica encharcada de espíritos trevosos, porque os dois irmãos revoltados se consorciam e vai levando zumbis frequentando a fazenda. É complicado até de se viver lá dentro, respirar, estava muito negativa. E aí eles levam ela a uma loucura e ela morre na mesma situação deles, afogada lá. E aí, e o Luiz também é obsidiado pelos tios e passa uma vida totalmente desregrada, só valorizando as coisas materiais. E aí é nessa situação, desencarna, a Alzira já está lá, desencarna o Antônio Olímpio, o Clarindo do Leonel começa a persegui-lo no plano espiritual, e aí nós vamos encontrar aqui, já representando aqui o plano espiritual, o Clarindo, o Leonel, a Alzira e depois o Antônio Olímpio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e para vocês também aí da internet. Se tiver uma vaga lá no departamento de preparação reencarnatória no plano espiritual, esse aí é um dos cenários que vocês vão ter que dar a solução. É um emprego fácil, Não. não é fácil, né? Esse é a situação em que a espiritualidade viu, essa é a situação. Então, que tem lá no plano espiritual os departamentos reencarnatórios, que tem os planejamentos e tudo. Então, nessa situação, os espíritos começam a avaliar cada caso, porque ali estava uma briga, né? Uma revolta, a gente encarna para o nosso progresso, para ressarcir as nossas dívidas e tudo. Então, aí o que eles encontram lá é que a pessoa mais adequada para poder ajudar ali era a Alzira, que era a mais sensível. Então, eles conversam com ela e o plano reencarnatório, a Alzira era uma pessoa essencial e ela se reúne com o Clarindo e com o Leonel e a proposta é que ela seria mãe deles. E ela aceita a proposta. Os dois ficam completamente desnorteados. Porque como é que aquela pessoa que eles planejaram a morte e causaram a morte agora ia ser mãe deles, né? Então, eles nem lembram do Antônio mais nessa situação, na história do livro, eles ficam ali sentidos, né? Porque eles precisavam se libertar daquele local escuro onde eles se encontravam e aquela que eles tinham matado, e que ia ser a mãe deles, né? Então, aí, a gente começa, então, a entender a questão, de uma forma, um exemplo meio forte, mas para a gente saber a questão do esquecimento. Então, o esquecimento, o foco no presente, o foco na luz divina, nessas oportunidades, é essencial. Ficar preso a. Se a gente lembrasse, como é que, imagina, uma mãe carregando um bebê, ela olhando e sabendo que ele tinha matado ela, né? Não sei nem se o português está certo aqui. Matado. Então, aí. É isso que acontece. Então, pelo plano, o Antônio, ele nasce como filho do Luiz. O Luiz é pai do Antônio. A Alzira nasce de uma outra família e casa com Antônio Olímpio. O Clarindo e o Leonel nascem como filhos do casal e adquirem a propriedade que era deles. Então, essas. Aí eu posso fazer uma outra pergunta aqui. Faz sentido, né, gente? Esquecer, né? Para poder dar sequência. Então, esse momento é um novo ponto de partida. Cada vida nova é um novo ponto de partida, uma nova oportunidade que nós temos de viver. Então, É por isso que a gente lê que reencarnação é uma questão de justiça. isso mesmo, Jane. Quer dizer, eles perderam, mas como tem a lei natural, né, de causa e efeito, tem a reencarnação, que é a justiça divina, numa reencarnação próxima, o que era deles foi para a mão deles, né, por direito. Isso mesmo. E aí tem mais uma outra coisinha aqui dentro da reencarnação. Um outro motivo para o esquecimento é a reforma de caráter. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, melhorarem
A delicadeza da idade infantil os torna brandos e acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Então, é um novo ponto. É uma maravilha a gente poder estar aqui reencarnado, tentar aproveitar. O passado não importa, o que importa é o presente. Se está meio desestabilizado o presente, vamos estabilizar esse presente aí, vamos buscar ajuda, vamos equilibrar, e sabendo que cada vez que a gente fecha os olhos e eleva o pensamento a Deus, a gente recebe as orientações, né, o atendimento. Quando a gente vem aqui também tem o carinho e o amor, além da doutrina espírita que nos ajuda a todos. O esquecimento do passado, em todas as esferas, tanto espiritual como terrena, faz o mesmo É. sentido né, no contexto em si, né, para poder viver o presente, para realmente focar no que necessita para o futuro. Isso. Muito lindo isso. A Audrey perguntou aqui, reencarnação seria também merecimento? Sem dúvida que a reencarnação é uma lei de Deus, né? Todos nós temos que passar por aqui por causa desses detalhes, né? E a gente trabalha em grupo, a gente reencontra, não termina os laços consanguíneos, aqueles que a gente ama. A gente pode às vezes ficar separado numa encarnação ou noutra, depois lá na frente encontra de novo. Aqueles que estão lá na frente pedem para voltar, para ajudar os que ficaram lá na retaguarda, né? Aí é por isso que de vez em quando nasce uma esposa especial, assim, aí vem e ajuda o marido, ou o marido vem também para ajudar a esposa, ou um parceiro ou parceira do mesmo efeito, e aí é um novo ponto de partida, uma nova oportunidade. Eu posso falar uma coisa? Claro, Existe uma fila imensa, muito grande, de irmãos que querem reencarnar, né? Então, e também tem agora a reencarnação de espíritos de grande luz para o planeta que vai ser regenerado. Mas é o merecimento, é a missão, é a justiça, tudo isso engloba a reencarnação, né? E o que me veio aqui é o lance desses irmãos que precisam nascer, principalmente os que vêm em caráter missionário, que estão sendo prejudicados aí pelo aborto, né? Porque as trevas estão trabalhando muito nesse lado da reencarnação, intuindo algumas pessoas, justamente porque não querem que esses espíritos de luz renasçam, porque eles realmente vêm nesse caráter missionário para ajudar um planeta, um orbe inteiro, né? Em sem contrapartida, dúvida. aqueles bebês que são feitos né, em Incubadoras, eu incubadoras, esqueci o nome. Como que é? Então, que são impostos. É o oposto disso, dão a oportunidade de vir mesmo, né? Quase Através impossível, barriga de aluguel, né? coisa Quase assim. impossível. Eu não tenho a visão A desse. espiritualidade, ela não para, né? Ela arranja meios para que se cumpra a vontade divina. Sim. Alguma coisa? A Leila colocou, a reencarnação é merecimento, sim, mas todos vão encarnar. Isso é justiça perfeita de Deus. No entanto, a fila. O Mário colocou, sim, tudo é merecimento. E a Audrey colocou, tenho certeza que a minha companheira de vida veio para me ajudar a melhorar e encontrar o caminho. Nada a ver. Ótimo. Mas é isso, claro que é, claro que é. Então, eu vou responder aqui de uma outra forma que eu responder com esse texto que a gente colocou aqui agora. Olha só. Meus amigos do Evangelho, se conhecessem todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito São Luís. Então, sim, a reencarnação é uma lei de Deus e é tudo que vem de Deus é bom, né? Então, é uma oportunidade que as pessoas têm. Para uns é um resgate, para outros é um, uma missão, para a maioria é sempre uma mistura de prova e expiações, às vezes dividida em várias encarnações, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou passando essa dificuldade nessa vida aqui,
Será que eu fui tão ruim assim? Aí o Divaldo brinca e fala assim, às vezes que talvez você foi até pior. É a misericórdia divina que está ajudando. E às vezes a gente tem uma divisão, a gente tem mais de um problema que a gente tem que resolver, às vezes vem em 2, 3 encarnações. Ainda vão ter outras aí. Então, para a gente fechar esse compromisso nosso com esse esquecimento, com esse foco à frente, nós trouxemos aqui uma passagem que a gente leu essa semana. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, vê se eu acho aqui, e disse, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Então, nós vamos fazer umas perguntas aqui. Jane, Jesus perguntou se ele era dotado de forças especiais para segui-lo? Sim ou não? Não, não, né? Então, vamos fazer mais perguntas sim. A Kátia, Jesus perguntou se o espírito, se ele era fraco, o espírito dele era fraco ou forte? Não, né? A Ruth, ele foi acusado, Jesus perguntou se ele era acusado de algo para segui-lo. Não perguntou se ele era acusado de algo. A Rani, ele perguntou se Mateus tinha alguma especialidade educacional, alguma profissão. Wallace, ele perguntou se ele era de família espírita ou tinha alguma religião. Não. Não, né? Então, Jesus chegou e falou, siga-me. E ele seguiu. E aí, na revista O Reformador de 1965, a gente vai ver isso aqui. O Senhor diz apenas, segue-me. Como quem afirma, e aí a gente pode concluir por dedução lógica, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as necessidades. Reflitamos nele para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então, nós temos esse convite. Segue-me. Não há nenhuma exigência. Vai ser dado o que a gente precisa. Né? Então, Forte, bem forte. é. Salve. E com isso a gente encerra o nosso estudo, agradecendo a todos, a participação de todos. O estudo foi maravilha pela participação de todos. Agradeço. Obrigado, Márcio, pelo excelente estudo. E a gente agora vai nos preparar para os passes. Eu peço para o Wallace lá se posicionar. E a Ruth. Depois dos passes, eu peço ao Márcio para fazer a prece de encerramento.